Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém. Louvado seja Deus. Mais um momento a ouvir a palavra de Deus. Nós que estamos na dispensação do Espírito Santo de Deus, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele sempre tem uma resposta, uma direção para as nossas vidas, que somos filhos de Deus, cada um com os seus defeitos, cada um com as suas limitações, com as suas dificuldades, mas Deus é bom e eterna é a sua misericórdia para conosco, amém? E a palavra do dia de hoje, desse momento, está no livro de Salmos, Salmo de número 34. Iremos ler e ouvir desde o verso 1 até o verso de número 22. Eu estou me adaptando ainda. Deus usou uma abençoada serva de Deus para me direcionar, está fazendo a live, levando o vídeo, a palavra de Deus em outras redes sociais, e aqui no Facebook, Instagram e pelo YouTube. Deus preparou aí mais 2 celulares para mim estar fazendo as transmissões e levando a palavra de Deus para alcançar mais vidas necessitadas, assim como nos alcança, nos alcançou. E aqui eu estou me adaptando. Os amados me perdoem pela falta de entendimento, mas o nosso Deus, Ele vai nos capacitando, Ele vai nos instruindo, Ele vai nos direcionando, e aqui estamos, né? Para viver a qual seja boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. A gente sabe que a gente erra na performance, né? A gente não tem estudo para isso, mas nós servimos a um Deus que acrescenta sabedoria. É um Deus que dá sabedoria, né? Então, Ele vai nos instruindo em tudo, nos capacitando, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É para a glória de Deus. Ele veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdidos, nós. Então, que nós venhamos a nos unir a cada dia mais, que nós venhamos a nos juntar, para que assim, um fortalecendo o outro, um ajudando o outro, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram. Amém? Salmo de número 34, e a palavra do Senhor diz assim: Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei
o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos. Nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Amém? Louvado seja Deus. Graças a Deus por essa palavra. O vídeo que eu estava gravando parou sozinho, que eu ia publicar no YouTube, mas Deus sabe todas as coisas. A gente vai aprendendo a cada dia e Deus vai nos instruindo, nos conduzindo. A palavra de Deus, ela vem a nós nesse momento para nos trazer descanso para a nossa alma, alívio para a nossa alma cansada, porque Ele sabe quando Ele envia a palavra dele a nós. Ele sabe como está o nosso coração, Ele sabe como estão os nossos sentimentos, Ele sabe como você deitou ontem, como você acordou hoje. Ele sabe as dificuldades que você tem enfrentado. Ele sabe as coisas que você precisa resolver aí no dia de hoje. Por isso Ele vem como calmaria a nós. Ele vem para trazer descanso para a nossa alma cansada. E o que nós temos que fazer? Como Davi. Davi aqui, ele louva a Deus. Ele louva a Deus que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. Quem é a nossa esperança? Em quem tem que estar a nossa confiança? Senão ao nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sem Ele nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos da sua proteção. Ele é o nosso escudo, nosso Deus é o nosso escudo. Ele é a nossa proteção, Ele é a nossa força. No Salmo 46, Davi ele diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É o nosso socorro bem presente na angústia. O nosso Senhor, Ele é refúgio. Sabe onde você pode se abrigar, ter ali um abrigo, um descanso. E Ele é a nossa fortaleza. Ele é como os muros que nos envolve, que nos protege. Ele é a nossa força. Ele é socorro bem presente na angústia. Ele está aí. Ele está aí, guardando você. Mas você pode pensar, mas eu errei tanto na minha vida. Até agora mesmo, errei muito. Mas saiba que Ele é um Deus misericordioso. Por isso que Ele morreu na cruz, para pagar os nossos pecados, para que a misericórdia de Deus os alcançasse.
A misericórdia de Deus nos alcançou através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E nele, em Cristo Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e vive eternamente, ele está vivo. Nós podemos ter paz. Nós conseguimos viver tranquilos. Tranquilos, não isentos das aflições desse mundo, dos problemas dessa vida terrena. Mas podemos viver uma vida de paz interna em meio às angústias, às aflições, os problemas. Podemos sim. Você pode até pensar aí que não tem como, por causa que o problema é muito adverso, é algo muito pesado o que veio sobre a sua vida. O que está sobre você é algo muito pesado. É algo muito triste. É algo muito cansativo. É algo muito desgostoso, sabe? Quando você fica entristecido com a vida, com aquilo que você está vivendo. Mas Ele é refúgio. Ele nos dá a porta de escape. Amém? Aparecido, Alves da Rocha, irmã Selma, Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês de Anhumas, que Deus abençoe nossos irmãos de Anhumas, toda a população, que Deus venha abençoar os 4 cantos dessa cidade, no urbano, no rural, que Deus venha abençoar. Cirlei, irmão Adriano, Aldelina, que Deus abençoe. Irmãos, eu estou me adaptando aqui, estou tentando me adaptar, fazer transmissão em outras redes sociais, com outro celular. No YouTube não consegui, porque eu ia gravar o vídeo para poder publicar no YouTube e eu não entendo nada, ainda estou aprendendo. Me instruíram, Deus já usou alguém para falar comigo e eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim a fazer a sua vontade, porque tudo é para a glória de Deus, né? Sabemos que a nossa vida não é mais nossa. A nossa vida é de Deus. Por mais que a gente é limitado, a gente é tão falho, mas Ele é misericordioso. A misericórdia de Deus me alcançou. A misericórdia de Deus te alcançou. A misericórdia de Deus nos alcançou, mesmo sem merecer. Mesmo sem precisar fazer algo para Deus. Ele já nos amou primeiro. Ele já nos amou primeiro, Patrícia. Bom dia, na paz do Senhor. Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu primeiro. E aqui estamos. E podemos declarar, podemos fazer recíproco esse amor, sabe? Devolver. Não conforme o amor dele por nós, mas podemos com o coração quebrantado. Um coração quebrantado, um coração sincero. Mesmo que o coração aí esteve sujo, muito sujo. Foi sujo por sentimentos aí de ira. Foi sujo aí por sentimentos de mágoa, de desejo de vingança, avareza, uma falta de perdão. Mas Ele é misericordioso. Ele te criou, Ele nos criou, Ele nos formou, Ele sabe. Ele te entende, Ele sabe que você é limitado. Que você é limitado, Ele sabe. Ele sabe disso. Então por isso, não tenha medo. Não tenha medo de se entregar, de se render, de louvar a bendizer o nome do Senhor. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a você conseguir aí permanecer constante. Você não vai parar. Você vai conseguir continuar a exercer, a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você não vai parar. Você não vai desanimar. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te chamou. Ele já tem a sua vitória, a sua bênção já preparada.
Imagina assim, que a sua bênção está aqui, ó. A sua bênção está aqui. E você, esse relógio aqui, você precisa ir. Você precisa, ó. Você precisa ir, a tua bênção está aqui. E você, esse relógio, você precisa avançar. Se você parar, você não vai alcançar. Para você desfrutar a sua bênção, você precisa chegar até lá. Ou seja, você não pode parar. Você não pode desistir. E quanto tempo vai demorar? Proporcional ao teu esforço. Proporcional o tempo que você está parando para descansar, está se acomodando demais, está voltando para trás, ou está indo para o lado esquerdo, está olhando para o lado direito. Não, olha para o alto. Que é de lá que vem o teu socorro. É de lá que vem o nosso socorro. Quando você olha para o alto, você não olha para trás, nem para a esquerda, nem para a direita. Quando você olha para o alto, você está olhando para o alvo, que é Cristo. Aí você pode ir sem medo. Você pode ir confiante, você pode ir descansando. Você pode ir tranquilo. Que você vai alcançar, você vai chegar lá. Então não tenha medo. Não tenha medo de prosseguir, não tenha medo de avançar. Aqui Davi, ele louva a Deus em todo o tempo. Esse é o detalhe. E assim como a Bíblia nos ensina, orar em todo o tempo. Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 adiante: regozijai-vos sempre, orai sem cessar em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Não extingais o Espírito, não apague o fogo do Espírito Santo, não apague. Esse fervor de servir a Deus, permanecer e perseverar em espírito fervorosamente. Louve a Deus em todo o tempo. Davi, ele diz: a minha alma se gloriará no Senhor. A minha alma vai satisfazer, vai estar alegre, vai engrandecer a Deus. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. E através de você, através dessa alegria, desse prazer em servir a Deus, em glorificar e louvar a Deus, as pessoas, elas vão te ouvir, elas vão ouvir aí, ó, e vão se alegrar com você. Elas vão se alegrar com você. Davi, ele diz que ele engrandeceu, ele engrandece o Senhor, e ele nos convida: engrandecei o Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. E aqui, por isso que Deus nos reúne aqui. Por isso que Deus nos reuniu, eu e você. Amém? Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. E eu te convido. E você vai convidar pessoas aí: engrandeça o Senhor comigo. Vamos junto. Vamos. Eu tô aqui, me aprimorando aqui, me esforçando para poder te convidar. Vamos junto, engrandecer ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Vamos glorificar, vamos bendizer o nome de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Ele é Senhor, Ele é o nosso Deus. Sem Ele, eu não sou nada, porque foi Ele que me resgatou de um lugar de lamaçal de pecado. Foi Ele que me tirou de lá a um lugar de desprezo, um lugar de derrota, um lugar de vergonha. Foi Ele que mudou a minha vida. Foi Ele que transformou, Ele que mudou o cenário. Foi Ele que construiu na minha vida o que eu vivo hoje. Ele fez muitas coisas na sua vida, Ele vai fazer muito mais nas nossas vidas. Mas para isso nós temos que caminhar. E Deus envia pessoas
Deus envia pessoas para nos incentivar, como envia vocês a mim, para me ajudar, me incentivar a estar aqui. E assim, como também por misericórdia Deus me usa para te incentivar, para dizer, vamos engrandecer o Senhor comigo, vamos juntos. Você daí, onde você estiver, trabalhando, estudando, na sua casa, na rua, no ponto de ônibus, dentro do ônibus, aonde você estiver, e eu aqui. Você cumprindo o propósito que Deus te chamou, nas suas limitações, e eu nas minhas limitações aqui, mas nós vamos juntos, nós vamos prosseguir, nós não vamos ficar parados não. Não vamos ficar murmurando, parados. Você errou, eu errei, nós erramos. O que nós temos que fazer? Como diz a palavra do Senhor, em todo tempo sejam alvas vossas vestes, e nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Ou seja, vamos nos arrepender. Vamos nos arrepender dos nossos pecados. Sabe por quê? Porque Ele renovou a sua misericórdia sobre nós essa manhã. Ele renovou a misericórdia dele para conosco. Ele nos deu uma folha, como se fosse uma folha em branco, para escrever de novo a nossa história. Por que escrever a nossa história? Eu trago assim esse exemplo, porque é algo que Deus me mostrou. E eu já compartilhei com os amados aqui no Facebook, em uma das lives, que Deus nos dá como uma folha em branco a nossa vida. E a gente tem a caneta e vai escrevendo. Só que nesse escrever a gente erra. E o nosso erro a gente tenta rasurar. Dá certo rasurar? Quanto mais rasura, mais feio fica. Pior vai ficando, né? Então o que ele faz? Ele pega essa folha, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, ele rasga, ele lança nas profundezas do mar os nossos pecados, os nossos erros. E nos dá uma nova folha em branco. Ou seja, a misericórdia de Deus. Porque imagina chegar lá, no final da nossa vida, tudo errado. Quem que entende isso? Não. Então Ele nos dá uma nova vida em Cristo Jesus. E por isso que Deus, pela misericórdia, Ele nos permite, nos dá ferramentas, recursos, para que a gente esteja aqui, sem ira, sem contenda, mas intercedendo uns pelos outros, para que nós estejamos aqui, para que um ajude o outro, um carregando as cargas uns dos outros, ou seja, ajudando, igual Simeão ajudando ali. Porque Jesus, essa mensagem que Ele nos traz de amor ao próximo, de compaixão, perdão, ajuda, justiça, pureza, é esse fruto que Ele nos dá, o fruto do Espírito, para que em nós, esse fruto que Ele nos deu, para que a gente venha frutificar. O fruto do Espírito que está no singular, que é um fruto, mas nesse fruto como se fosse uma poncã, cheia de gominhos, e nesses gominhos, cada gominho, um gominho é o amor, o outro é o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quanto a essas coisas não há lei. Não. Por isso que ele diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem pessoas aí sacrificando, mas não estão obedecendo. E a palavra do Senhor nos ensina que é melhor obedecer, a obediência. Ele se agrada do sacrifício, sim, quando nós semeamos, quando nós ofertamos, seja financeiro, seja no alimento, seja nosso tempo, os nossos recursos, nossas forças.
nosso fôlego de vida, louvando a Deus, mas Ele se agrada, sim. Só que tem pessoas que sacrificam, mas não obedecem. Não adianta. A pessoa vai andar cumprindo debaixo de uma lei, ela vai errar. Ela não vai conseguir cumprir todas as leis. Os mandamentos que nos foram impostos antes de Jesus. E agora qual que é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, alma, entendimento e forças. Esse é o maior mandamento, e amar o nosso próximo como nós mesmos. É difícil? Esses dias eu vi um corte da missionária Camila Barros, e ela falou: o problema não é amar, o problema é o próximo. Talvez você pense assim aí, porque é difícil. Porque Jesus, ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O que é difícil? É mais fácil sacrificar, como Naamã pensou. Naamã falou assim: eu trouxe aqui um monte de presentinhos pro profeta Eliseu. Ele queria um rio mais limpo, mas ele tinha que obedecer. Não era o jeito que ele queria, não é do jeito que ele pensava, não é do jeito que você quer, do jeito que você pensa. É do jeito que está escrito. Ainda que nós podemos ter as melhores, as maiores das intenções, mas se não estiver escrito como está escrito, obediência, a gente vai sofrer. Por isso que a Bíblia diz que o povo de Deus sofre, perece por falta de conhecimento. É a obediência, conhecer a vontade de Deus. É como você, imagina, você conhece, você conhece uma pessoa e você não conhece os gostos dela, o que ela gosta de comer, né? Os horários dela. Mas quando você começa a conhecer, e quando você não conhece ela e você faz o seu jeito, achando que está agradando ela, mas não tá. É como diz aquela história, né? Sobre a casca do pão e o miolo. Às vezes você pensa que a pessoa ela gosta do miolo e você fica comendo só a casca e dando o miolo para a pessoa. E você gosta da casca. E você come só o miolo achando que ela gosta da casca. Mas é o contrário, ela gosta do miolo, tá comendo a casca, e você gostava da casca, tá comendo miolo. Então, às vezes, alguém aí que você conhece, você tá convivendo e você acha que tá agradando, mas você não tem uma convivência para saber realmente o que ela gosta. E para saber o que a pessoa gosta, nós precisamos ter intimidade. Nós precisamos ter intimidade. O que gera intimidade? A convivência. É a convivência. Quanto mais você convive, mais você tem intimidade, mais você conhece a pessoa. Não é verdade, Everton? Patrícia, Judite, Tânia, não é assim? Quanto mais a gente convive, mais a gente tem intimidade. Quanto mais intimidade, mais a gente conhece as pessoas. E a gente conhece as pessoas assim, ó. Quanto mais intimidade, a pessoa não precisa nem falar uma palavra. Só de olhar pra gente assim, a gente já entende, já é uma mensagem. Não é? Já é um recado. Só um olhar. Já entendi o que ela quer.
Se ela está gostando, se ela não está gostando. É isso. A nossa vida com Deus é assim. A nossa vida com Deus é assim. Nós temos que ter intimidade com Ele. Para ter intimidade, nós temos que ter uma convivência com Deus. Aí sim, para saber, Deus quer assim. Deus quer que eu ande com essa pessoa. Deus quer que eu fale isso. Ou Deus quer que eu me cale. Ou Deus não quer que eu ande com essa pessoa. Então, em tudo na nossa vida, Deus vai nos instruindo. Por isso que a necessidade de estarmos em comunhão, independente do quanto você crê em Deus, das suas falhas, dos seus fracassos, das suas limitações, todos nós temos. Talvez uns tenham a oportunidade, já pelo propósito de Deus, de ter mais conhecimento na palavra de Deus, mais tempo de relacionamento com Deus. Então, não se menospreze por isso. Não se diminua diante dos homens, senão você vai ficar com um complexo de inferioridade. E tem pessoas que têm complexo de inferioridade, não é somente físico, emocional, mas espiritual também. Ela se retrai. Tá certo que nós temos que ter o próximo honrado, mais honrado que a nós, ou seja, eu me faço de servo para o outro. Ainda que eu sei mais que ele, mas eu me diminuo. Tá entendendo? Isso não é falsidade, isso é humildade. Humildade. Então, por mais que uma pessoa saiba mais que eu, ela é serva de Deus, ela vai fazer com que eu seja honrada, ela vai se diminuir. Tá entendendo? Não para se exibir, mas porque ela cumpre a palavra. Porque a palavra de Deus entrou nela. A palavra de Deus, ela nos liberta, sabe? Ela nos destrava de algo que fica travado lá dentro. Então, por isso a necessidade de estarmos aí juntos, unidos. Você aí, eu aqui, nós, né, nessa caminhada. E nós vamos aí rompendo em fé a cada dia. Assim como nós precisamos do alimento diário, nosso corpo físico, das vitaminas, né, pro nosso corpo físico, os minerais, né, as proteínas. Deus, ele sabe o que repor em nós. Ele sabe, Kelly, tá faltando isso aqui, vamos pôr aí, Então, você quer? Agora, se eu quero comer ou não, se eu quero essa vitamina ou não, é problema meu. Eu escolho para minha vida, meu corpo, se eu vou aceitar aquilo que o médico me instrui. E assim Deus, ele nos mostra. Eu vou aceitar se eu quero entrar na live da Kelly, ouvir a palavra, esse alimento, essa vitamina. Talvez não seja aquele almoço que eu preciso para repor todas as minhas vitaminas, mas é algo que eu necessito, que vai acrescentar na minha vida, que vai me trazer mais ânimo, que vai me trazer mais disposição, né? Então, que vai me trazer mais calmaria, tirar a ansiedade, tirar aquele nervosismo. Então, a palavra de Deus é assim. E isso é necessário nós estarmos aqui, E Deus vai nos dando estratégia. Deus usou domingo na escola dominical, que eu perguntei para uma irmã que quando eu tô encerrando a live no Facebook, aparece a mensagem: após 30 dias sua live vai ser excluída. Aí eu entrei lá e tá escrito, saiba mais. E eu fui lá procurar saber e eu não entendo quase nada dessas coisas. E ali estava escrito que eu tinha que compartilhar para não perder a live. Porque o inimigo é assim, o inimigo ele quer roubar a semente. A palavra de Deus é semente, ele quer roubar. Antes que as pessoas ouçam e seja semeada na terra delas, que é o coração, ele quer roubar. Então eu procurei saber, fui perguntar com a filha de uma irmã lá, que é uma bênção, é Giovana, e ela falou: Kelly, por que você não faz a mesma transmissão, a mesma live no Facebook, você faz pelo Instagram, no YouTube, em outra plataforma? Eu falo: olha, meu Deus, e aquilo, sabe quando vem assim, como parece que dá um clarão, e Deus confirma, Deus fala, né? Depois Deus vai agindo. Aí ela falou: mas você precisa de arrumar o celular, né?
Aí tinha o celular, aí arrumei o celular para poder fazer. E aqui estamos, estou tentando, não consegui fazer YouTube, gravar o vídeo. Mas a gente vai aprendendo. Depende do quê? Nosso esforço. Imagina se eu parasse, desanimasse, vai perder a live, ficar aqui no tempão falando e deixando de fazer minhas coisas, tô renunciando a minha vida, o meu tempo, e depois aí o Facebook vai excluir minha live. Vou parar de fazer isso. Fazer todo esse trabalhão por pouca coisa. Talvez não vai acessar poucas pessoas, vai acessar poucas pessoas. Mas nós temos que entender que se de todas as lives que eu fizer, todas, vai fazer quase um mês já. Se todas as lives, uma, pode ser por anos que eu fizer, uma alma, uma vida for alcançada, já valeu toda a pena, já valeu todo o esforço. Então, a gente não pode se preocupar com a performance, com os elogios. Vão ter os críticos, né? Todo lugar tem, em tudo. Vão ter os zombadores. Vai sempre ter impedimentos, flechas que vêm contra nós para tentar nos entristecer, tentar nos desanimar, nos fazer parar, sabe? Mas se todo o nosso esforço alcançar uma alma que vale mais do que todo o dinheiro na terra, já valeu a pena. Todo o seu esforço que você está aí, tô falando de mim, que eu tô fazendo essa live, tô dando como exemplo, mas você aí, tá indo pra igreja, tá se esforçando, você aí que louva, você aí que prega, você que evangeliza, você que tem um cargo, talvez você já não tenha cargo nenhum, mas você crê, você busca, se esforça mais, faz um pouquinho mais, se aprimore mais aí naquilo que Deus te chamou para fazer. Talvez você não quer compromisso. A gente é assim, né? O ser humano, ele foge, né? De compromisso, de responsabilidade, porque quanto mais nos é dado, mais é cobrado, né? Mas ele te escolheu, ele te capacitou. E assim como você foi alcançado, quantas pessoas podem ser alcançadas? Através de você. Eu fui alcançada. Quantas pessoas podem ser alcançadas através da minha vida? Talvez só uma. Mas se for só uma, já valeu todo o esforço. Já valeu a pena. Se uma só já foi alcançada, já valeu a pena. Porque se nós estivéssemos aqui preocupados com performance, com curtidas, sabe assim, com engajamento, Deus está olhando nosso coração. Porque é o quê? Aí é para me aparecer, né? Para me achar, falar, olha, tantas curtidas, tantas visualizações, engajou bem, hein? Então assim, Deus está examinando o nosso coração. Deus, ele prova. Por isso que Deus, ele permitiu o espinho na carne, né? Você lembra? De Paulo? Paulo orou 3 vezes e Jesus não tirou o espinho na carne. E Satanás, ele vinha esbofetear Paulo. E Paulo entende. Quem tem intimidade com Deus sabe. Fala, Senhor. Só não precisa nem falar, Senhor, dobrar o joelho, clamar, orar, para pedir a resposta para Deus. Só de perceber ali, falar, já entendi, Senhor. Sabe, como se fosse aquela olhada assim, o filho com o pai com o filho. Já entendi, não precisa nem falar, Senhor, não precisa nem falar. Não é assim? Não precisa nem falar, já entendi, já. É assim. Quem tem muita intimidade com Deus, a gente já pega. Sabe, a gente já pega no ar. Se Deus está gostando, se Deus não está gostando. A mensagem de Deus, através, né, só de pegar no ar assim, Então, Deus faz isso, amados. Deus faz isso. Deus é maravilhoso. Ele é Pai. Entendeu? Pai.
ele cuida. O pai, ele protege. O pai, ele corrige. Mas o pai também, não se esqueça que ele dá presente, viu? O pai, ele dá presente. Chega o tempo certo, ele dá. Ele recompensa, ele vê o filho que ele está criando. Ele vê o filho que ele está cuidando. Davi, ele diz, busquei o Senhor. E ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Davi, ele ora e Deus responde. Você está em Deus, você está aí em Cristo Jesus, está buscando, está perseverando. Caiu, mas se levanta, porque ele é misericordioso. Você caiu, ele foi lá, te resgatou. Cuidou das suas feridas. E você ora, talvez nem com palavras, mas o seu coração está aberto, ele te ajuda, ele te responde. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. É passageiro, viu? Você vai passar por aflições e angústias nesse mundo, mas Ele nos prometeu nos livrar de todas elas. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor, ele é enviado para ficar acampado, sabe, de sentinela, ali ó, vigiando, né, ao redor daqueles que o temem. E ele livra. Sabe, quando vem o ataque do maligno, ele vem feroz, com tudo. O espírito maligno vem para nos atacar, para nos matar, para roubar, para destruir aquilo que é nosso. Mas se nós tememos a Deus, o anjo que está acampado, ele não deixa não. Ele te livra, ele te protege. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Você vai provar, você vai viver. Sabe quando você prova uma fruta? É diferente de você olhar a fruta. Você olha, que linda. Nossa, cheirosa. Você cheira. Nossa, que cheiro gostoso. E você olha e fala, nossa, imagina, que fruta gostosa. Deve estar muito docinha. É diferente quando você prova. Tá entendendo? Por isso que Jó lhe disse, os meus ouvidos te ouvi, agora os meus olhos te veem. Ou seja, agora eu estou provando desse Deus. É como você comer uma fruta. Olhar é uma coisa, você cheirar é uma coisa, tocar é uma coisa. Agora você provar, sentir o sabor, o gosto. Tá entendendo? É diferente. Olha esse mistério, é diferente. Quando você prova que o Senhor é bom. Uma coisa é as pessoas falarem que Deus é bom. Uma coisa é você provar que Deus é bom. Você vive diferente. E como a gente faz isso? Intimidade, convivência. Amém? Não se esqueça disso. Intimidade, convivência. E é feliz aquele que confia no Senhor, porque aquele que confia em Deus, ele vai fazer a vontade de Deus, ele vai obedecer a Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Pronto! É simples isso. E é maravilhoso. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Não. Davi disse, no Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada nos faltará. Nada me faltará. Ele não me faltará. Em todo momento. Não vai faltar nada. Vai ter luta, vai ter dificuldade, mas não vai me faltar. Ele vai estar comigo, ele vai me sustentar. Talvez não tenha dinheiro, mas ele vai prover o dinheiro. Não tem alimento hoje, mas ele vai prover o alimento. Ele vai, a porta fechada, mas ele vai abrir a porta. E é tudo no tempo dele. É no tempo Kairos, tempo de Deus, é no tempo do Senhor para as nossas vidas. Aí quando chegar o tempo dele, que é o tempo Kairos, nós vamos viver um tempo cronológico, é o nosso. Aí nós vamos desfrutar, provar. Mas antes de ver, nós temos que crer, que foi isso que ele disse para Marta. Se creres, verás a glória de Deus. Então você creia primeiro, para depois você ver, para você provar a glória de Deus. E é pela fé, você tem que ter fé. E a tua fé tem que ter obras, senão nada adianta.
Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Ele alimenta. Você é filho de Deus? Nem que por um momento, sabe, nem que por um momento, ele tem que colocar você num processo de solitude, como ele fez com Elias, lá no Ribeiro de Querite. Ele faz. Ele faz. Mas ele não deixa desamparado. Jamais, jamais, hipótese alguma. Ainda que você pense que você esteja desamparada, desamparado. Mas ele está lá só cuidando de você. E enviando pão e carne de manhã e à noite. E você ali bebendo do ribeiro. Então, não tenha medo não de se render, de se lançar aos pés do Senhor e de viver. Viver uma vida em Cristo Jesus. A nossa vida, a Kelly, já era, já passou. Aquilo que para trás fica, já passou, ficou para trás. Eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Você avança para aquelas que estão diante de você. Aquilo que para trás ficou, ficou. Você errou, você falhou, pisou na bola, mas você se arrepende dos seus pecados. Você se conserta. Você vai e não peca mais, porque você sabe quanto você sofreu, quanto você padeceu pelos seus atos errados. Então você vai continuar. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? E olha aqui, olha, presta atenção. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparte do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Guarda a tua língua de maldizer, de falar mal dos outros, de mentir, de dar falso testemunho. Cuidado, vigia. O inimigo, ele tenta mexer com as nossas emoções, sabe, pra gente pecar contra Deus. Mas você vai se lembrar dessa palavra. Você vai se lembrar, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer você lembrar. Você vai se lembrar. E você não vai sair falando aí na ira. A Bíblia diz: seja tardio em irar-se e tardio em falar. Então, vem aquela raiva explosiva. Ainda mais mulher, né? Mulher tem esse instinto, nessa tendência de ainda mais quando tá naqueles processos. Não tá de explodir, né? Não aguenta nem ela mesma. E Deus, ele sabe. Foi Ele que nos fez. Então, quando vê que você vai se lembrar da palavra, você não vai olhar para o lado, para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, você vai olhar para o alto. Porque se você tá assim, que você tirou os olhos do alto. Se tivesse com os olhos no alto, não tava assim. E às vezes, né, as limitações, as coisas dessa vida nos faz tirar um pouquinho os olhos, mas não pode, tem que voltar. Volta os olhos para o Senhor. E aí você se acalma. Deus dá sabedoria e estratégia, viu? Então não tenha medo. Continue. Deus vai te dando aí instruções, te conduzindo na intimidade. Para saber, naquele momento certo, aquele momento de dificuldade, que você precisar de um socorro, aí não vai ter pastor, não vai ter padre, não vai ter ninguém para te ajudar, irmão de igreja, parente, irmã Kelly, não vai ter aí para te ajudar no momento. É só você e Deus. Aí é o secreto seu com Deus. Aí você abre teu coração, rasga tua alma e clama a Ele. Fala com Ele. Nem que não tiver palavra, não tiver nem força para sair voz. Mas dentro de você, separa aí suas tarefas, seus afazeres, e você fala com Ele. Você desabafa, sabe? Ainda que não tenha palavra, mas desabafa aí as tuas emoções, os teus sentimentos aí. E Ele te entende. Ele te entende. Ele te ouve. Ele ouve o gemido da nossa alma. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Ele está te vendo. Você foi justificado por Cristo Jesus?
lá através do sacrifício dele na cruz. Ele está cuidando de você. Onde você entra, onde você sai. O que você está fazendo. Então, não tenha medo não. Obedeça. A recompensa virá. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Deus, ele é justo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Então, a justiça é para Deus. Ele é o justo juiz. Ele vai agir com justiça. Pode ficar tranquila. Ele é o justo juiz. Ele vai agir com justiça. Você não precisa ficar fazendo justiça com as suas mãos, não. Sujando as suas mãos de sangue. Sujando o seu coração, seus sentimentos. Da onde procede as saídas da vida. Contaminando. Não, deixa não. Se sujou, limpa aí no sangue do Cordeiro. Peça perdão a Deus. Ele vai te ajudar. E quem vai fazer justiça por você é Deus. Ele é teu justo juiz. Ele vai julgar a sua causa. Então, pode confiar. E nós temos um advogado justo e fiel que nos defende do acusador, que está ali todo dia, tentando nos acusar. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus está perto. Não se esqueça, Deus está perto de você. Tem um coração quebrantado. Você que tem um coração quebrantado. Você que tem um espírito prostrado, que se humilha, arrependido aí. Ele está perto. Ele é a tua sombra, à tua direita. Ele é a sombra à tua direita. O sol não molestará de dia, nem a lua de noite. Ele guarda a tua entrada, a tua saída desde agora e para sempre. Ele guarda a tua alma. De quem que você vai ter medo? Você podia até ter tido medo, mas a partir de agora, a partir de hoje, você não vai ter mais medo, não. Medo de conflitos, medo de afrontas, medo de acusações, medo de traições, medo de abandono, medo de tempestades, de espíritos malignos, enfermidades, notícias. Não, você não vai ter mais medo, não. Porque você vai se posicionar, você confia no Senhor. E você vai vencer guerras louvando a Deus. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Deus te protege. Olha o anjo acampado aí. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Você vai para o céu. Nós vamos para o céu. Nós estamos aqui porque nós estamos aqui, ó. O céu é tomado à força, nós temos que nos esforçar para chegar lá. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós vamos perseverar juntos. Você com seus problemas aí, eu com os meus aqui. Você com as suas aflições aí, eu com as minhas aqui. Você com as suas angústias, eu com as minhas aqui. E todos nós temos nossas dificuldades, né? Uns são sanguíneos, outros são, né, fleumáticos. Então cada um de um jeito, cada um tem uma essência, foi formado, cada um tem um DNA, cada um tem, né? Nós somos filhos de um mesmo pai, mas pode perceber, o filho pode ser gêmeo, mas não é igual ao outro. Então cada um tem um caráter, uma essência, mas esse caráter precisa ser moldado, né? Uma personalidade precisa ser moldada conforme alinhada à vontade de Deus. Mas Deus, ele reconhece que ele sabe e ele perdoa que nós somos limitados, mas nós temos que entrar nessa graça aí, ó, e tomar atitude, mudança, transformação, deixar ele, ó.
uma vida regenerada, de transformação diária. Apocalipse 22, aquele que está limpo, limpe-se ainda. Tá limpo? Tá aí tantos anos aí, ó, servindo a Deus, intimidade com Deus, convivência com Deus, mas você vai se limpar mais. Você vai continuar se limpando. Você pensa que você tá limpinho aí? Limpinho? Não, você precisa se limpar. Você que anda em justiça, você precisa andar em justiça. Não fica aí soberbo, autossuficiente espiritualmente aí, achando que você já tá né? Se sentindo espiritual ou espiritual. Não, anda em justiça ainda. E assim Deus vai nos abençoando. Amém? Louvado seja Deus. Você que tem pedido de oração, coloca nos comentários. Você que quer que interceda. Eu tenho um caderno de oração, eu anoto, olho os comentários depois e eu leio todos os comentários. Todos os comentários eu irei ler e anotarei aqueles que colocarem o nome para pedido de oração no meu caderno de oração, amém? E eu creio no poder de Deus, eu creio na vitória, eu creio no agir do Espírito Santo, amém? Porque o nosso Deus é um Deus de perto e Deus de longe. É um Deus que ouve a nossa oração e nós cremos que Deus é poderoso para alcançar aquele que está longe, a qual nós estamos intercedendo, para a glória de Deus, amém? Vamos orar que meu tempo já foi, mas amanhã estaremos aqui novamente, se assim Deus permitir, amém? Pai amado, Deus santo, aqui estamos, Senhor, gratos a Ti pela salvação da nossa alma, perdão dos nossos pecados. Oh, Senhor, obrigado, Pai, obrigado. Obrigado pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. Obrigado por essa oportunidade que nos fortalece, a oportunidade que o Senhor nos concede, estarmos assim, juntos engrandecendo o Teu santo nome, juntos bendizendo o Teu santo nome. Ó Deus, como é maravilhoso, como o Senhor nos traz paz, como o Senhor nos dá descanso para a nossa alma. Nós que somos tão falhos, tão pecadores, mas o Senhor vem e renova a sua misericórdia sobre as nossas vidas. O Senhor perdoa os nossos pecados. Esse pecado que nos trazia peso, sofrimento, o Senhor tira de nós. E o Senhor nos dá esse fardo que é leve, esse jugo que é suave. Nos faz aprender do Senhor que é manso e humilde de coração. Como que o Senhor é maravilhoso, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, nesse momento. E assim colocamos aqui, intercedendo por cada pedido de oração. Aqui, Senhor, ó Deus, eu levanto as minhas mãos sem ira e sem contenda, para unir a minha fé com a fé de cada um em concordância, para a bênção sobre o Teu povo, Senhor. Meu Deus, intercedendo pelos necessitados, por cada nome que está no caderno de oração, na caixinha de pedido, por cada nome que está nos comentários, por cada vida que teve acesso a essa transmissão, a esse vídeo, por cada vida que vai ter acesso a esse vídeo, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar com as Tuas bênçãos espirituais, fortalecendo cada vida na Tua presença, Senhor. Que haja um mover do Senhor sobre esta vida, sobre este lar. Meu Deus, através dela, desta vida e através do lar dessa pessoa, Senhor. Que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é poderoso para curar enfermos, para curar a enfermidade física, emocional, a espiritual, a enfermidade da mente. Nós cremos que Tu és poderoso para curar, Senhor, libertando aqueles que estão cativos emocionalmente, aqueles que estão cativos, ó Deus, por um vício de cigarro, de bebida, de drogas, de prostituição, de pornografia, de jogos. Meu Deus, cigarro eletrônico, talvez essa pessoa está cativa, não consegue, meu Deus, talvez tenha alguém aí que não está conseguindo se libertar, mas Tu és, Senhor, o libertador, Tu és o Deus que liberta e nós cremos, Senhor Jesus, nós cremos em Teu nome, que Tu és poderoso para agir, nós cremos nos Teus milagres, nos Teus prodígios, nos Teus sinais, nas Tuas maravilhas, nós cremos que Tu és poderoso, que cura câncer, que cura doenças. Meu Deus, que a medicina diz que não tem cura. Nós cremos no Teu poder, Senhor. Ó Deus, e nós estamos aqui apresentando cada lar, cada família, cada casamento. Pai, que o Senhor venha agindo, repreendendo todo o mal, toda ação maligna contra as crianças, contra os jovens. Meu Deus, nos estudos, nas escolas, nos trabalhos, Senhor. Meu Deus, onde o Teu povo está caminhando, perseverando, fazendo missões, viajando, em trabalho, em passeio. Pai, Tu sabe todas as coisas,
as mulheres que estão nos seus lares, nas suas tarefas, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, construindo ali no seu lar, Senhor, como coluna, orando pela sua casa, buscando pelos seus, pelo seu lar. Pai amado, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia nesse momento e abençoa o teu povo. Derrama poder, Senhor, sobre o teu povo. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, abençoa, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós cremos no teu poder, Senhor, nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso que faz, e assim nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, amados. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, em nome do Senhor Jesus. A live foi encerrada aqui no Instagram, eu não sei mexer, mas eu vou tentar aqui encerrar e compartilhar, amém? E você que sabe pode me ajudar aí, envia uma mensagem me ajudando aí, que nós estamos aí aprendendo no Senhor, amém? Do Senhor, e assim um ajudando o outro, amém? Você que não pode, ore pela minha vida, ore por esse trabalho, ore para que Deus venha abençoar, em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos aí para a glória de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, em nome do Senhor Jesus, amém.